Revista Justiça. E estamos de volta, começando agora a última hora do Revista Justiça, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, 10h04. Revista Justiça. Debate. O presidente da República sancionou recentemente uma lei que faz alterações na Lei de Licitações e Contratos. Um dos objetivos da proposta é facilitar alterações em convênios, que são acordos feitos sem licitação, firmados entre a administração pública e entidades sem fins lucrativos para a realização de objetivos comuns. Para debater essas alterações e a Lei de Licitações e Contratos, estamos ao vivo aqui com os nossos convidados. Inclusive, você pode nos acompanhar ao vivo com imagens pelo YouTube. Começa apresentando ele, que é pós-doutor em Direito Administrativo, doutor Felipe Dalenogari Alves. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça. Também está conosco a coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da AGU e professora Michele Marri. Doutora Michele, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. E também está conosco hoje a chefe da Divisão de Auditoria em Licitações e Contratos da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, doutora Daécia Jala. Seja bem-vinda, bom dia e bem-vinda primeira vez aqui na rádio, né? Isso mesmo, bom dia Sérgio, bom dia pessoal, ouvintes, tá aqui ao lado desses queridos colegas, Michele, Felipe, dizer que é uma honra, felicidade muito grande estar aqui pela primeira vez, muito obrigado pelo convite. Doutor Felipe, Lei de Licitações e Contratos, um assunto que ele é muito caro, né? O senhor já acompanha isso há quanto tempo? Sérgio, desde o ano 2004, mas efetivamente a partir de 2005. E o que temos de novidades com essa lei? Qual é o ponto principal que podemos iniciar esse debate com as nossas convidadas e com os nossos ouvintes? Bom, primeiro eu quero dar um bom dia para minhas colegas aqui, que eu dei aos ouvintes ao Sérgio, né? E não dei para a Daécia e para a Michele, duas queridas amigas, né? Estamos sempre juntos aí, travando debates, conversas sobre a nova lei. Sérgio, acho que dá para nós dividirmos aqui em 4 aspectos importantes para permearmos aqui a nossa conversa. Dá para nós falarmos sobre a adesão à ata de registro de preços por parte dos municípios, dá para nós falarmos um pouquinho sobre a prestação de contas nos casos dos convênios, contratos de repasse, dá para nós falarmos um pouquinho sobre uma alteração nas garantias feita na nova lei de licitações e um pouquinho também de direito financeiro, né, que a lei também ela tratou de alguns pontos sobre direito financeiro. Eu vou falar um pouquinho, inicialmente passo para as colegas isso aí. Quero falar sobre a adesão à ata de registro de preços por parte dos municípios. É uma chamada carona, Sérgio, né? Então, para o ouvinte entender, o que é essa adesão à ata de registro de preços? Um órgão ou entidade, ele realiza uma licitação, a nova lei expressamente permite agora que se faça também um chamado sistema de registro de preço por uma dispensa ou inexigibilidade de licitação, e outros órgãos ou entidade pegam carona naquela licitação realizada por aquele órgão originário, chamado gerenciador. Então se faz, na verdade, uma única licitação e vários órgãos aproveitam aquela licitação. Isso era muito comum no âmbito federal, né? Muito comum no âmbito federal. Então, um órgão federal realizava a licitação, vários pegavam caronas. A nova lei, ela trouxe expressamente, de um modo mais abrangente, essa adesão, essa carona. E ela vedou, ou melhor, ela silenciou, mas era uma vedação expressa pelo silêncio, a carona entre municípios. Um município realizando uma licitação e vários outros municípios aderindo àquela licitação. E o legislador, a meu ver, ele teve uma razão de fazer isso. Eu acredito que ele tenha centralizado as caronas no âmbito federal e estadual. Ele disse, olha, os municípios podem pegar carona nas atas federais e estaduais, mas não entre eles, municípios. E este foi um ponto da alteração. Muitos dos municípios sentiram necessidade desta carona. Ela ajuda na racionalização administrativa, por um lado, mas também deixa uma certa vulnerabilidade, logo podemos falar um pouquinho quanto a isso, de uma proliferação de atas, uma proliferação de municípios pegando carona em uma única licitação. Muitas vezes, se nós tivermos um problema naquela licitação, vamos dizer assim, um vício naquela licitação, nós podemos ter 10, 15, 20 municípios aderindo àquela ata
entre aspas, viciada de uma licitação. Então, é um dos pontos que foi alterado, né? Os municípios, eles gostaram muito. O legislador, ele deu uma relativizada nessa carona, porque ele permitiu a carona entre municípios nas atas resultantes de licitação. De dispensa e inexigibilidade, não. Pode um município pegar uma carona de uma dispensa ou inexigibilidade federal ou estadual, digamos assim, mas municipal não. É um dos pontos que veio aí, que o pessoal estava pedindo muito, debatendo muito, e houve essa alteração. Felipe, Pois não, perdão. por favor. Não, me desculpa. E aí, só para complementar, é para a gente trazer também a discussão que tinha antes, né? Porque o Felipe colocou aí que ele considerava uma vedação expressa pela omissão, mas boa parte, né, uma parcela, nem vou dizer boa parte, mas uma parcela da doutrina considerava, inclusive, que isso seria possível, que não havia uma vedação expressa pela omissão, inclusive pela repartição de competências, para fazer uma interpretação ali daquele dispositivo conforme a Constituição. Então, parcela da doutrina defendia que os municípios poderiam, sim, se regulamentassem isso, permitir essa adesão e que seria aí uma interferência, né, na autonomia dos municípios. Mas o importante é que deixar claro, foi fundamental nessa discussão, que agora a gente tem ali, claro, que é possível sim que municípios aí peguem carona aí, né, na ata de outros municípios com essa também expressa restrição, no caso de que é decorrente de licitação e não decorrente de contratação direta. Mas só para fazer essa complementação, Sim. que tinha essa discussão aí na doutrina, se seria não vedado, se esse dispositivo tinha que ser interpretado conforme a Constituição, mas eu acho que é muito válida essa alteração, justamente para deixar isso expresso. Doutora Michele Marri. Bom, Sérgio, eu acho que de relevante das alterações que teve, fora o veto que teve em relação à disputa do modo fechado para a obra, foi vetado, essa da adesão. Na minha opinião, eu tenho um livro, né, junto com mais 26 advogados públicos, que é o tratado, que trata da nova lei de licitações e contratos, e eu fiz os comentários da parte específica do sistema de preço. E eu e o Felipe, eu sei disso, a gente tem a mesma posição, que antes da alteração não poderia ter adesão entre municípios, porque a lei não permitiu. E aí você atrai todo um tipo de discussão, se é norma geral ou não, que é o ponto que a Dai muito bem trouxe. Então, se você considera que é norma geral, um município não poderia, no âmbito local, regulamentar de forma diferente do que está no texto da lei. E aí ele não poderia permitir lá no âmbito local dele, na regulamentação dele, que fizesse essa adesão. Adesão aqui, colocando como carona, né, que é o que é comumente conhecido no âmbito de licitação de quem atua. Então, se você tem no âmbito regional do estado e do município a possibilidade ou não de fazer essa regulamentação específica, começou-se a discussão sobre isso. E aí parte da doutrina, em decorrência do Pacto Federativo, e aí de você estar ali indo contra o Pacto Federativo e indo no resultado de o quê? Interpretação conforme a Constituição, estava dizendo, não, você pode regulamentar no âmbito regional ou local, se for estado ou município, para fazer a adesão de atas municipais entre os municípios. A minha posição e a do professor Felipe era de que a lei não foi clara nesse sentido, e na minha opinião, esqueceu mesmo de colocar lá que poderia fazer essa adesão, porque eu não via muito sentido em não ter essa possibilidade de adesão de atas entre os municípios. E então, o que você tem ali? Uma possibilidade de interpretação de que é norma geral, e sendo norma geral ela não colocou, sendo silêncio eloquente ou não, ou tendo omissão ou não, a norma não colocou, e a gente tem um princípio da legitimidade de leis. Até que se declare que ela é ilegal ou inconstitucional, eu tenho que aplicar de acordo com o que está no texto legal. Então, se eu parto desse sentido, eu vou considerar que ali existia uma norma geral e ele não poderia, no âmbito regional e local, fazer de forma diversa. Por que a alteração foi positiva? Porque agora eu tenho de maneira expressa no texto legal, deixando de atrair discussões sobre norma geral ou específica, ou se você está ou não ferindo o Pacto Federativo, ou se você precisa ou não de um tipo de interpretação conforme. Então, eu tenho claro hoje que eu posso fazer essa adesão entre atas municipais e só decorrente de licitação.
Na minha opinião, não entendi por que a contratação direta, já que ela veio forte, sendo permitida agora no texto legal, foi retirada da possibilidade de fazer essa adesão à ata. Então, hoje eu tenho o SRP para a contratação direta, seja por dispensa, seja por inegibilidade, no âmbito federal. E aí, no âmbito federal, como bem o Felipe colocou, eu posso fazer essa adesão, mas entre municípios não, porque só decorrente de licitação. Eu acho que eu entendo o motivo, Michele. Eu acho que ele quis dar uma certa proteção. Eu penso assim, ele pensou, poxa, uma certa, vamos dizer assim, uma certa segurança a essa adesão de não permitir a contratação direta. Eu pensaria o seguinte, analisando ali, ele deve ter analisado, poxa, imagina uma dispensa de licitação viciada. Aquele município vai lá, faz uma dispensa de licitação indevida e vários outros municípios aderem. Então, eu acho que pelo risco, talvez seja por mas esse aí ponto. se você tem visto, você pode ter visto na licitação também. Isso, não só concordo. na contratação direta. E aí vamos para a parte de auditoria. Depois, se você auditou e viu que não pode continuar, você pega e suspende ali. Então, você tem requisitos para fazer essa adesão hoje no federal, porque você está fazendo uma contratação direta. Por sistemas de preço. Sistemas de preço é um procedimento auxiliar. Então, ele vai auxiliar ao procedimento licitatório e o procedimento de contratação direta. Se você está partindo de um pressuposto que você tem fundamento para fazer essa contratação direta e você está instruindo o processo de acordo com o que você precisa para fazer a contratação direta, se ele vai fazer a adesão, ele também tem que comprovar lá na ponta que ele tem os requisitos para cumprir, seja de inegibilidade, seja de contratação direta, Claro. e montar o procedimento dele para que se adeque àquele procedimento do gerenciador que já fez a instrução processual. Eu entendo o seu ponto, talvez seja isso que foi pensado mesmo. Mas, na minha opinião, não seria tão relevante fazer esse tipo de proibição. Deixa eu perguntar, assim, já como ouvinte, né, acompanhando essa questão da carona. E o que impede que essa carona já não venha, como o senhor falou, com vícios, né? Porque preços, produtos sazonais, por exemplo, como o município pode tentar negociar um preço melhor? Sérgio, eu vou te dar um exemplo desta semana que passou. O MPF ofereceu denúncia contra um governador, agora semana passada, foi noticiado aí, e por problemas em licitação. E observe, o grande problema lá, pela notícia que baseou a denúncia do MPF, que eram recursos federais, por isso o MPF ali, é que o Estado, veja, o Estado federativo pegou carona em uma licitação promovida por um município. Então, uma determinada empresa construtora, ela venceu a licitação em um município daquele estado e o governo estadual foi lá e pegou a carona. E aqueles serviços eram serviços fantasmas, eram serviços que não eram executados na ponta da linha. Então, observe que lá no início houve um problema na licitação no município e gerou uma ata para aquela empresa. E aquela empresa, não sei se isso era específico com aquela administração, era um modus operandi, ela saiu com aquela ata debaixo do braço vendendo seus serviços que não seriam prestados. Então, isso estava na notícia, me chamou a atenção justamente porque envolvia a adesão, estava lá bem a adesão à ata de registro de preço. Então, quando nós analisamos alguns problemas pontuais no registro de preço, a gente, quando envolve fraude, geralmente é na execução. Problemas de execução. Ou entrega o gato por lebre, né, aquela frase, ou serviços fantasmas. A empresa ela vence e aí há sempre, né, um conluio entre a administração e o vencedor daquela ata, porque a administração contrata, sabendo que efetivamente aquele serviço não vai ser prestado muitas vezes. Mas eu entendi seu ponto, Sérgio. Se você fez errado na instrução, a precificação, e aí você parte de um pressuposto que isso é feito na fase interna do processo licitatório. O processo licitatório é dividido em fase interna, fase de seleção do fornecedor e fase de execução contratual. Então, complementando o que o Felipe disse, sim, na execução contratual, não só de licitação que use o procedimento auxiliar de sistemas de preço, mas em outras também. A fase de execução contratual é a que geralmente vai trazer mais esse tipo de problema. Agora, se você fez uma precificação dentro da fase interna, partindo de uma pesquisa de preço que seja com preço de mercado fundamentado, que seja válido, você está aderindo a isso, a esse preço que foi feito lá. E aí você tem
na adesão, e aí a gente pode também usar os sistemas de preço para uma centralização de compras, que também vem forte na nova lei de licitações e contratos. Então, se você tem uma centralização e ela direciona ali para que municípios pequenos façam a centralização, e você usa o SRP, você tem ganho de escala. Então, você também lá, como resultado final, você provavelmente vai ganhar aí na empresa no ganho de escala, que seria positivo. Agora, a ata de registro de preço, que é resultante de uma licitação que usou o sistema de registro de preço, ela tem um prazo de validade, que hoje na nova lei é de 1 ano, podendo chegar até 2 anos. Então é Mas o fornecedor pode falar, opa, tive que reajustar meu preço, não consigo mais manter esse valor, e aí? Aí A Michelle explica isso, ela é doutora nisso. Então, tinha uma discussão anterior sobre a questão de fazer reajuste em ata, só que no decreto anterior e na regulamentação anterior do marco temporal anterior, tinha toda essa discussão, se eu posso ou não reajustar a ata, porque a ata de registro de preço não é contrato. Então, eu tenho a ata e, decorrente dessa ata, eu faço o meu contrato. Então, se eu falei para você, Sérgio, que o prazo de validade da ata pode ser de até 24 meses, no contrato ele vai seguir o prazo normal dele, que lá na 866 poderia chegar a 60 meses, agora eu posso ter até contrato 5 anos direto, indo até 10 anos. Então, a discussão era, eu posso reajustar na ata que não é contrato? E aí tinha todo um entendimento envolvido de que não era contrato, e os mecanismos que eu uso para fazer esse reajuste no contrato, seja reajuste sentido estrito, que é índice inflacionário, seja repactuação, que é os contratos que têm mão de obra exclusiva, seja em decorrência de área extraordinária, pandemia, toda a discussão girava em torno de se eu posso usar esses institutos dentro de uma ata para reajustar. O entendimento majoritário que tinha no marco temporal anterior era de que não poderia. E aí, quem quiser aprofundar no assunto, eu tenho um artigo escrito sobre o assunto, por isso que o Felipe até riu, que eu dei a natureza jurídica da ata de pré-contrato. Então, ela não é um contrato, mas ela seria um pré-contrato, usando aí, bebendo no direito privado, que a gente poderia já fazer antes na 866, no 54, a gente continua podendo fazer na nova lei pelo 89. E aí hoje, o decreto, o 11.462, que regulamenta o SRP, ele já permite expressamente essa possibilidade de reajuste, já trazendo esse avanço. Essa foi uma vitória da Michelle, viu, Sérgio? Porque há muitos anos ela defendia doutrinariamente, né, teoricamente, a possibilidade do reajuste, e como ela falou, não era um entendimento majoritário. Eu concordava com ela e penso, e isso é uma vitória dela, eu digo no sentido da ideia, né, E a da sua AGU, doutrina. como é que acompanha tudo isso, doutora Daiesse? Olha, vamos lá. Eu tô recém-chegada agora, né? Sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo e há alguns 2 meses, mais ou menos, estou agora no controle interno da AGU. Então, a gente acaba selecionando, né, auditorias com base em risco, com base naquelas situações que a gente considera mais relevantes. E aí o Felipe trouxe um ponto importante, que é a questão da execução contratual. E para mim é um grande desafio dentro da execução contratual é também a questão da fiscalização. Porque, por vezes, os problemas eles passam não necessariamente por uma administração que está ali vinculada àquele problema, mas por uma deficiência muito grande na estruturação dessa fiscalização. Para mim, é um dos maiores desafios dentro do processo de contratação é você ter uma fiscalização contratual adequada. Porque, por vezes, a gente está falando de falta de capacitação desses fiscais. Ou, então, um fiscal que tem uma quantidade gigantesca de contratos para poder fiscalizar, o que não vai ser obviamente possível. Então, você vai ter, sim, uma deficiência que tem uma implicação aí num processo sancionatório, sim, de você verificar a aplicação de penalidades, o que vai gerar ali, eventualmente, suspensão, inidoneidade, enfim. E isso não chega até esse ponto, porque a pessoa ela não consegue fazer uma fiscalização adequada. Então, para mim, é uma das principais questões. E aí, trazendo aí, né, um pouco sem poder adentrar muito naquilo que a gente vai trazer e vai realizar em 2024, mas eu posso te dizer isso, que para mim é um desafio federal, estadual, municipal. É o desafio maior, o que eu vejo ao longo
já são aí quase 7 anos e meio, 8 anos na carreira de auditoria, que é a questão da fiscalização contratual. E temos ainda dispositivos da lei que precisam ser regulamentados ainda da 14133, doutor? Sim, ainda temos algumas disposições que carecem de regulamentação no âmbito federal. Os principais regulamentos para efetivamente executar a lei foram editados. Tivemos agora um importante, que foi do credenciamento recente, um procedimento auxiliar muito importante que vai ser muito utilizado, né? Ele ganhou uma nova corpagem, digamos assim, na nova lei. Tudo aquilo que foi da nova lei era o que a administração federal já executava, era o que a AGU já colocava nos seus pareceres, e isso vai servir muito agora para os municípios efetivamente utilizarem. Então, os principais regulamentos hoje, para fazer a lei sair do papel, nós já temos, e os outros vamos aprimorando, vamos revendo, né, algumas questões que necessitem ser revistas ao longo do tempo, mas efetivamente no âmbito federal, Sérgio, eu posso dizer para você que nós já estamos bem servidos já com a regulamentação atual. Precisamos, claro, regulamentar outros pontos, mas no âmbito federal estamos bem. Minha preocupação é efetivamente com os municípios. Eles podem utilizar os regulamentos federais, obviamente, mas alguns pontos precisam da realidade daquele município, precisam efetivamente adequar a estrutura de pessoal, a estrutura material. E aí talvez seja um grande desafio essa regulamentação pelos municípios. Doutora Michele Marri concorda com o doutor Felipe? Sim, acho que de grandes regulamentações que tinha para poder viabilizar a utilização da lei, a gente já tem um arcabouço aí que já... Por isso que ela já está na vigência plena, graças a Deus, né? Porque a gente estava fazendo coro, todos os professores, enfim. Vou falar todos que deve ter um ou outro que ainda achava que poderia um pouco mais. Mas não, ela está aí vigente desde 2021 e ela veio no texto dela falando que ela entrava, que a vigência dela entrava na data da publicação. O que ela fez foi permitir ali um compartilhamento de marco temporal, mas agora é só ela, então a gente já tem uma vigência plena. E com o que a gente tem hoje de regulamentação, a gente já consegue aplicar. Tem regulamentos específicos, como o diálogo competitivo, que apareceu no cenário agora, bebendo lá uma modalidade de licitação que você trouxe da União Europeia, já tinha uma diretiva da União Europeia que aplicava, e trouxe para o âmbito aqui das licitações das contratações públicas brasileiras. Então, eu vou ter uma aproximação no diálogo competitivo maior, por exemplo, com o setor privado. Porque ele vem, eu tenho uma fase anterior, que eu vou olhar estudos, vou fazer diálogo ali com o setor privado, para depois abrir a fase de seleção. Então, eu tenho também um direcionamento na nova lei para que eu tenha um diálogo maior com o privado, tanto dentro do diálogo competitivo, quanto dentro do procedimento de manifestação de interesse, que também já era usado em concessões e foi trazido agora para o âmbito de contratação pública específico. Então, isso são regulamentações pré-qualificação, que também é outro procedimento auxiliar. São regulamentações que ainda estão por vir, mas que não impede, com a regulamentação e o arcabouço que eu tenho hoje, de utilizar a nova lei. E um ponto importante, o Felipe falou, eu vou repetir porque é extremamente importante, lá no 187, ela permite que eu use os regulamentos federais no âmbito seja estadual, seja municipal, mas é importante que eu faça essa adaptação para a realidade, seja regional, seja local, para que eu não pegue um regulamento que foi pensado para trabalhar, para ser utilizado ali no âmbito federal e aplique pura e simplesmente no âmbito regional ou local. Então, é importante fazer essa adaptação que o Felipe bem colocou. Doutora Daes, para a senhora, essas regulamentações, o que precisa, qual é o ponto? Uma questão importante que eu tenho ouvido até, infelizmente, alguns colegas colocarem, que os municípios não iriam aplicar a lei por falta de regulamentação. Então, assim, já destacando isso que foi colocado pelos professores, né, Michele e Felipe, que pode fazer essa utilização da regulamentação federal. É claro que os municípios, eles têm, sim, suas particularidades, né, locais ali, estaduais, regionais, e que a regulamentação federal não vai necessariamente atender. Mas, enquanto o município, né, que tem a maior dificuldade por falta, eventualmente, de estrutura, de pessoal, de chegar a esse ponto, ou então porque todo mundo foi acreditando que quando chegasse ao fim teria mais tempo para fazer isso, né? Ficaram ali
na fé de que isso iria acontecer e acabaram postergando esse processo de regulamentação. Então, é preciso sim, como a professora Michele falou, fazer essas adaptações, mas, enquanto isso, a aplicação da lei e utilizando, então, a regulamentação federal. Doutor Felipe, vamos para um outro ponto que o senhor pode trazer para o nosso ouvinte explicando. Temos uma nova modalidade de garantia nessas licitações, nesses contratos? Isso, tivemos essa alteração, Sérgio. O que acontece? A garantia, ela representa um ponto de equilíbrio entre o público e o privado. Por que eu digo isso? Ela é uma garantia para o setor público, porque eu preciso de uma garantia para a execução contratual, justamente para não correr o risco de nós termos aí, vou usar a palavra aqui, um picareta, né, executando um contrato, aquela empresa quebre e eu fique a ver navios, administração pública. Mas eu também tenho que ter a noção de que uma garantia, dependendo da modalidade, ela encarece muito a contratação. Não existe almoço grátis, a gente sabe disso. Então, um seguro garantia com cláusula de retomada, por exemplo, é uma garantia que ela é muito, vamos dizer assim, boa para a administração. Obviamente, eu vou poder exigir que a seguradora ela continue a execução do contrato. Imagine, Sérgio, está lá a empresa executando, ela não executa o contrato, eu tenho a possibilidade de exigir que a seguradora continue a execução. Isso é maravilhoso para a administração, mas isso tem um custo, obviamente. Então, assim, a lei, ela trouxe originariamente aquelas modalidades que nós já tínhamos na Lei 8666, com essa possibilidade, a cláusula de retomada, que nós não tínhamos lá expressamente. Então, calção em dinheiro, títulos da dívida pública, né, ou uma fiança bancária. Então, essas modalidades que eram previstas. E aí trouxe agora a possibilidade da utilização do título de capitalização. Bom, entendo eu que foi um ganho. Eu vi muitas críticas, assim, mas eu penso que há efetivamente uma garantia para o poder público, porque eu vejo pouca dificuldade em receber esse título, ele vai receber, e também abre mais um leque para o contratado, porque é ele que escolhe. Então, dentre essas garantias, quem escolhe é aquele que vai executar o contrato. Abre uma possibilidade a mais e vejo como uma possibilidade de baixar um pouco do custo embutido, né? Uma possibilidade para a administração ter efetivamente essa garantia e também um ganho para a administração. Um dos pontos positivos dessa lei que eu julgo é essa possibilidade do título de capitalização. Eu vejo bem positivamente isso. Não sei se os colegas também... Doutora Michele. Eu concordo com o Felipe, acho que trazer mais uma possibilidade, até para... Eu costumo dizer, Sérgio, até que dentro de uma contratação pública, a nova lei, vou repetir, ela tem entendido isso, até trazendo a possibilidade de você usar mediação, conciliação, comitê de disputas. Então, assim, você tem essa possibilidade de ter esse diálogo maior com o privado, você possibilitar que ele tenha ali mais uma possibilidade de escolha, eu vejo como positivo. Então, eu vejo como o Felipe também bem colocou aí, que foi algo que foi uma alteração positiva, tá? Agora, não sei se vai entrar nisso ainda, mas a questão da alteração que teve para convênio e contrato de repasse, eu também vi como positivo, apesar de críticas relacionadas à prestação de contas, e a Dai talvez possa falar até melhor na parte de prestação de contas. O que a gente tem dentro do convênio? O convênio você tem hoje muito bem delimitado, não foi sempre assim. Então, eu tenho um convênio hoje entre entes públicos, tá? Então, convênio entre entes públicos. No contrato de repasse, eu utilizo para obra e vou ter uma mandatária ali, que geralmente é uma instituição financeira. Hoje a União opera basicamente com a Caixa Econômica Federal e ela se especializou, a gente pode dizer nessa forma, de atuar. Então, a Caixa Econômica ela é capilarizada, ela consegue, por exemplo, tem engenheiros que vão atuar em todo o país. Então, eu tenho ali, num contrato de repasse, essa mandatária sendo utilizada pela União para poder possibilitar, dentro desse convênio feito, uma forma ampla e não estrita, entre, por exemplo, a União e um Estado. Então, eu tenho um convênio, eu tenho um contrato de repasse. O que a lei trouxe foi um regime simplificado, porque ela entendeu que até 1,5 milhão ali eu poderia fazer de forma simplificada esse convênio, tá? É diferente, e aí costuma-se ter uma confusão em relação a esse ponto,
das relações que tem conveniais, vamos colocar dessa forma para que não haja confusão maior, entre a União e, por exemplo, uma entidade privada sem fins lucrativos. Essa relação entre a União e uma entidade privada sem fins lucrativos, eu faço pela Lei 13.019, que a gente simplifica aí por uma sigla que chama MIROS, que é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E por meio dessa lei eu tenho ali instrumentos para utilizar, termo de colaboração ou termo de fomento, para fazer essa parceria entre a administração pública e uma entidade privada sem fins lucrativos. Isso é uma coisa, está regulamentado pela 13.019. O que eu trouxe de alteração, e dentro do 184 da nova lei, que é a parte específica que diz, na minha opinião, um avanço considerável, que fala ali que a parte de convênios também pode aplicar no que for cabível ali, todas as disposições que são previstas na 14.133. Então, dentro desse dispositivo específico, eu faço essa alteração, permitindo que eu tenha um regime simplificado. Isso para quê, Sérgio? Para trazer, na minha opinião, efetividade na viabilização, na implementação daquela política pública na ponta, seja no Estado, seja no município. Tá? Então, para mim, na minha opinião, também essa alteração decorrente de trazer esse regime simplificado foi positiva, assim como também concordo com a colocação perfeita que o Felipe fez em relação a trazer essa nova possibilidade de garantia. E só complementando, Pois não, doutora Décia. sobre a questão do título, também vejo como algo positivo. Não, calção em dinheiro. Dinheiro já é mais complicado você ter essa disponibilidade, né? Títulos da dívida pública que está lá também. E quando eu falo de seguro-garantia, tem uma outra questão, o Felipe bem trouxe aí que isso encarece por conta da cláusula de retomada, mas também tem a questão que, se a empresa deixar de pagar o seguro, ainda assim a apólice vai continuar válida. Então, é uma garantia para a administração que está na lei e que isso encarece. Porque independente do pagamento do seguro pela empresa, vai continuar válida. A seguradora vai ter que cumprir. E é óbvio que é importante que se deixe isso registrado, uma comunicação oficial ali, a seguradora daquela regra, e aí apresentar também para a administração pública. Não sei se vai vir algo relativo a isso, né, para deixar isso mais claro, mas isso encarece. E ao encarecer, a gente tem aí esse reflexo na contratação. E títulos aí de capitalização é muito Como mais que é isso? simplificado. A empresa que vai prestar o serviço compra os títulos e deixa à disposição do governo que ele está fazendo, da prefeitura que ele está fazendo o serviço? Pode O explicar título melhor? de capitalização, ele vai ter que estar atrelado àquela contratação. Então, isso aí já vai ter que ser comunicado. Aquele título de capitalização, ele vai precisar estar atrelado ali como garantia já daquela contratação. Então, normalmente, o título de capitalização é até uma coisa, né, que o gerente chega, adquire aqui para me ajudar, né? Já é uma coisa muito do nosso dia a dia, até mais simplificado, um procedimento ali mais simplificado e com menor custo. Então, eu acho que é, assim, bastante válido, bastante positivo. E só para destacar isso em relação à questão do seguro, que tem essa regra que diz que mesmo sem pagamento, isso aí é bastante relevante e é oneroso, né? Onera bastante. Mesmo sem pagamento, a administração poderá cobrar. Estamos falando na Rádio Justiça sobre alterações na Lei de Licitações e Contratos, e você pode acompanhar esse debate tanto pela FM 104,7 como também pelo YouTube da Rádio TV Justiça. Estamos aqui com os nossos convidados, o doutor Felipe Daleno Gari Alves, a doutora Michele Marri e também a doutora Daécia Jala. Doutor Felipe, essa questão aí do título de capitalização, quem não conhece fica até meio assim, né? Como é que funciona? Vou fazer esse título, a empresa contratada vai ter que fazer no valor total do contrato? Você pode explicar um pouquinho melhor? Sérgio, antes deixa eu retomar um ponto. Pois não. Depois eu falo. Eu quero retomar, para a gente não fugir do assunto que a Michele tinha introduzido, dos convênios. Isso aí, dos convênios. Convênio, contrato de repasse. Isso. Então, o que acontece? Para o ouvinte entender, porque às vezes ele fica tecnicamente, né, ali. O convênio, vamos pegar um convênio federal, né, um âmbito federal, a União repassa um recurso dela
para que um município o execute. Então o ouvinte está lá no município dele, o município vai receber esse recurso federal e ele que vai executar. Ele vai promover a licitação, ele vai contratar, fiscalizar o contrato. Então, quando nós analisamos os processos no âmbito do TCU, do Tribunal de Contas da União, a gente vê que há um grande número de problemas envolvendo justamente esses recursos federais através dos convênios, por problemas na execução. Porque o município, às vezes, ele não tem uma estrutura para fazer uma licitação ou até alguns aspectos efetivamente de fraude. Nós temos um controle da CGU, da Controladoria Geral da União, que faz um controle interno sobre esses recursos, e do TCU. Então, nós não podemos ter em mente que burocracia é aumento de controle, que burocracia é um aumento de segurança para nós. Esse é um problema do Brasil. Nós achamos que quanto mais nós burocratizarmos, quanto mais nós amarrarmos, nós estamos controlando. Essa alteração na lei, ela traz um processo simplificado, e aqui um ponto que eu quero tocar é na prestação de contas, que busca um equilíbrio entre uma prestação de contas extremamente burocrática e também, né, que a União tenha efetividade nesse controle sobre os recursos repassados. Então também vejo como um ponto positivo. Está sendo muito criticado, porque flexibilizou. Então, para nós, tudo que flexibiliza parece que é um caminho para corrupção, é um caminho. Não é, então, ao meu ver, né? Então, penso que efetivamente é uma alteração também. Mas hoje em dia, desculpa, Felipe, é bom a gente trazer um ponto importante, que a gente tem uma possibilidade de fiscalização muito maior em decorrência da tecnologia que você tem hoje em dia. Exato. Então, você tem aplicativos que você consegue acompanhar a obra que está sendo feita no seu estado, no seu município, por meio do aplicativo. Então, você consegue acompanhar a evolução dela e aí, enquanto sociedade, fazer esse controle por meio desse aplicativo. Então, eu posso aliar a tecnologia para me ajudar também nessa fase aí da própria sociedade estar ali controlando o que está sendo feito. Então, não é um ponto, a meu ver, porque tem muita discussão assim, é muito burocratizado, e é engraçado isso. Você tem uma coisa que é muito burocratizada, aí você simplifica para trazer mais efetividade para aquela política pública que o Felipe bem colocou, que vai ser efetivada ali no estado e município. Você ter efetividade para trazer mais agilidade, e aí, de outro lado, você começa a criticar que você está flexibilizando. Então, flexibilizando em que sentido? A gente tem também, hoje, em âmbitos dos convênios, se você tem um convênio entre a União, um estado e um município, hoje a maioria das normas, e você ainda continua com essa direção forte, obriga que você utilize as normas federais quando você está no âmbito do convênio. Então, nessa contratação que o Felipe bem colocou, que vai ser feita lá no estado e no município, se for um repasse de recurso que veio da União para esse estado e município, ele vai ter que usar toda a regulamentação federal para fazer a licitação. E o SRP também, né, Michele, com essa... a própria lei incentiva a utilização de uma... Eu não me fugiu o termo da lei agora, mas como se fosse um sistema de registro de preço interfederativo gerenciado pela União, justamente nessas situações de convênios, para que os municípios venham a participar como participantes dessa licitação, até aderir às atas nesse nacional, um registro de preço nacional, exatamente. É uma compra nacional para facilitar. E aí, voltando para o título de capitalização, Sérgio, o que acontece? A lei, ela simplesmente inseriu ali, dentre as modalidades de garantia, título de capitalização. Ponto. E aí ficou... Pagamento único, resgate total. Isso. Pagamento único, resgate total. Então, eu acredito que nós venhamos a ter também uma regulamentação no âmbito de outra área do direito, que é a área do mercado de capitais, como nós temos na área dos seguros, né? Nós tivemos a regulamentação eu não lembro o nome da agência reguladora dos seguros lá, me fugiu, mas no âmbito dos seguros, SUSEP, exatamente, a gente vem a ter também uma regulamentação efetiva, porque nós precisamos de título de capitalização vinculado, efetivamente, né? Atrelado, como a Daes colocou, àquela contratação. Então, creio que a gente deva ter logo aí alguma regulamentação. Não sei se estaria no âmbito da SUSEP, acredito que sim, no âmbito dela, mas uma regulamentação específica para esses títulos. Ela já faz a regulamentação, a SUSEP, da utilização das garantias relacionadas aos contratos que você tem mão de obra exclusiva utilizando ali, né? E provavelmente ela vai regulamentar também para que a gente tenha na prática como é que vai ser utilizado, né? Porque hoje foi o que o Felipe bem colocou, e a Daes também, só foi colocado, inserido que há a possibilidade.
Então, só tenho ali um direcionamento. Como vai ser na prática, como vai ser aplicado, eu teria que, vamos colocar assim, especificar isso. E aí eu tenho um órgão que faz essa regulamentação, que na minha opinião, vai ser a SUSEP que provavelmente vai regulamentar. Perdão, por favor. Só complementando, e aí voltando no outro tema, a gente está aqui costurando, né? Entre um e outro, vamos puxar outro. Em relação à questão da fiscalização, e aí a Michelle falou sobre tecnologia, e a gente tem muitos instrumentos de georreferenciamento para você poder fazer o acompanhamento, por exemplo, das etapas de uma obra, como é que estão, né? Caminhando aquelas etapas, justamente para ajudar o processo ali de quem faz auditoria, de quem faz fiscalização, porque não dá para fazer visita em loco o tempo inteiro. Não dá para você acompanhar tudo o que está acontecendo com visita em loco, até pelo quantitativo que a gente tem. Então, a gente tem evoluído bastante em termos de auditoria com esses instrumentos aí de georreferenciamento, justamente para você poder ser mais eficiente nessa fiscalização e reduzir a necessidade de visitas em loco. Doutora Daésse, existe diferença da verba que vem do governo federal, daquela que também vem por emendas parlamentares, ou é tudo a mesma coisa? Olha, aí é uma pergunta capciosa, assim, porque realmente essas discussões ali, daquilo que vem do governo federal, das emendas parlamentares, não tem uma resposta efetivamente Mas também ela crítica. é condicionada a esta lei. Também vai ser condicionada ao mesmo regramento ali da legislação. Mas eu posso ter, por exemplo, aí você está falando tanto de emenda individual quanto de bancada. Eu posso, qual é a sistemática da emenda que eu posso utilizar para trazer efetividade? Eu vou dar um exemplo do Ministério da Justiça, que era onde eu estava atuando. Eu posso ter uma emenda específica de um estado para viabilizar determinada política pública. Essa emenda ela vai entrar no orçamento do Ministério. Por meio dessa entrada, o Ministério vai ver qual instrumento ele vai usar para fazer esse repasse. Então, por exemplo, lá a gente tinha muito convênio decorrente de emenda. Para tirar esse convênio, a necessidade desse convênio que atrai prestação de contas, que atrai uma série de outras necessidades, o que você pode fazer? Um registro de preço de uma compra nacional, como o Felipe bem colocou. Então, eu faço o registro de preço, esse estado, esse município vem junto comigo no registro de preço, na licitação, já junto ali, e depois eu vou, ele adere à minha ata, e aí eu passo o recurso para ele adere, e aí ele compra a viatura, por exemplo, ou colete, que seja, estamos no âmbito de uma pasta que é de segurança pública, meu exemplo aqui é dentro do Ministério da Justiça. Então, eu trouxe mais efetividade, porque eu não precisei fazer, por exemplo, convênio. Eu posso ter a licitação dentro do âmbito do Ministério da Justiça por registro de preço regionalizada, e depois eu passo o recurso para ele vai e adere à minha ata. Ele não entrou como participante desde o início, mas ele pode, por adesão, por carona, também aderir à minha ata. E aí ele pega esse recurso e compra a viatura. Eu posso ter uma outra forma. Eu posso, enquanto Ministério da Justiça, fazer essa licitação por registro de preço, pegar essa viatura e também doar para ele na ponta. E aí eu estou fazendo por meio de doação, que seja. Tá? Então, são várias formas que você pode usar e por isso é importante você conhecer o texto da lei. Porque a partir da necessidade que eu tenho dentro da administração, eu vou ver qual é a modelagem melhor que vai trazer uma efetividade para a viabilização dessa política pública. Tá? Então, é importante você conhecer o texto para saber que mecanismo você usa ali para poder efetivar a política pública. E é interessante você dizendo isso, mas a questão é assim, precisa obedecer à lei, mas ela permitindo uma flexibilidade, você vai conseguir moldar a sua necessidade. Sim. Mas a gente ainda está ali atendendo ao regramento legal. Doutor Felipe. Um ponto importante nisso, Sérgio, é que quando a União repassa esse recurso, ela pode impor condições para a execução desse recurso. E esta compra nacional é algo... sendo emenda parlamentar, emenda de bancada. Pode vir exatamente atrelado ali. Olha, eu vou destinar esse recurso para o município, mas o município terá que participar como participante deste registro de preço nacional aqui.
para nós fazermos uma única licitação. Ou, né, estou destinando este recurso e você tem que aderir a esta ata de registro de preço nacional que foi feita justamente para esta finalidade, aquisição de coletes, como a Michele colocou, de viaturas. E É bom que se tenha em mente, desculpa, Felipe, que o próprio texto da nova lei, na página de preço, ele já traz que eu posso, enquanto repassadora de recursos contra a União, obrigar que aquele estado, aquele município faça a adesão à minha ata. Exatamente. Então, já posso, dentro desse convênio que seja, colocar uma cláusula dizendo que você vai ter que fazer adesão à minha ata. E aí, Sérgio, isso tem um propósito, que é buscar uma certa segurança, vamos dizer assim, àquela licitação, e de uma licitação nacional promovida pela União. Por outro lado, há um risco, né? Podemos dizer assim, porque se aquela licitação nacional for viciada, por exemplo, nós vamos ter uma multiplicidade de aquisições daquela única licitação, porque ela foi centralizada. Então, por isso, um cuidado, né? Um controle efetivo sobre essas licitações nacionais, porque elas têm uma importância muito grande no cenário nacional, justamente porque há uma vazão enorme de aquisições quando eu acabo vinculando, né, todos os entes. E uma coisa também importante, acho que a gente ainda não comentou, é sobre os limites nessa adesão, né, na ata de registro de preço, assim, voltando até o início. Então, nós temos limite individual, limite na totalidade, para não parecer que é algo irrestrito e não é. Você ilimitado. tem ali, você tem percentual de limite individual, que se não me engano é 50%, né, a lei dos quantitativos, e na totalidade não pode passar do dobro. Então, é importante a gente trazer isso para não parecer, né, para quem está nos ouvindo, que não existe limite nesse quantitativo e existe tanto individual quanto um limite ali, global, quando se considera global. Vamos falar sobre vetos. Qual o veto o senhor destaca aí que pode ser derrubado pelo Congresso Nacional? Sérgio, essa lei ela teve uma aprovação muito rápida, né? Ela tramitou rápido no Senado, ela nasceu no Senado, foi para a Câmara. Ela teve uma aprovação na madrugada, foi aproximadamente 1h da manhã quando ela foi aprovada na Câmara. E um dos pontos que gerou uma discussão inicial em cima do projeto foi a utilização do modo de disputa fechada para as obras acima de 1,5 milhão, salvo engano, agora o valor, mas é 1,5 milhão. Disputa fechada. Isso. Sérgio, nós retornarmos à era do orelhão. O que é a era do orelhão? A Lei 8666. Então, aquelas empresas chegavam com o seu envelopinho fechado, rasgavam o seu envelopinho e apresentavam suas propostas e ali acabou. Isso, há muitos anos atrás, possibilitava a prática que se denominava de cartas marcadas, né? Chegava ali, não haviam lances, então elas chegavam com a proposta fechada. Não haviam lances abertos. Preço a preço, não havia disputa depois disso. O pregão, ele trouxe uma nova roupagem à licitação, que ele foi criado, que ele trouxe a possibilidade de lances. Então as empresas, na época presencial, né, quando elas chegavam com seus envelopinhos fechados, apresentavam suas propostas, mas havia uma fase de lances em que elas iam reduzindo. Então havia uma disputa, um leilão à reversa, podemos dizer assim, né? Esse era o pregão. E a nova lei, ela trouxe algumas condições para a utilização do modo de disputa fechado. Basicamente, o modo de disputa fechado, ele ficou para as licitações que se utilizassem técnica e preço. Basicamente foi para isso. Técnica. Exatamente. Porque se eu utilizasse menor preço, que é o mais comum no âmbito das licitações, ou o maior desconto, né, eu necessariamente teria que ter a disputa de lances. E um lado da iniciativa privada argumentou o seguinte: olha, essa possibilidade de ter lances acabam gerando licitações em que uma empresa vai vencer com um valor inexequível e isso traz problema na execução contratual, porque vão ficar obras abandonadas, serviços sem ser prestados. Terceirização de mão de obra isso, também. Exatamente, ocorre muito isso nos contratos de terceirização de mão de obra. A empresa ela vai lá, se emociona, ela apresenta valores inexequíveis que ela não vai conseguir cumprir depois, né? E traz problema na execução, problemas graves na execução depois. Então, uma das fundamentações para a utilização do modo disputa fechado nas obras acima de 1,5 milhão era esse. O presidente vetou. Ele vetou essa disposição e dentre os vetos, que os principais foram em cima dessa questão do modo de disputa, talvez o Congresso Nacional possa vir a derrubar esse veto, compreendendo
que há importância, né, nesta utilização aí do modo disputa fechado nessas obras. O Congresso assim, pode derrubar e voltamos à era do orelhão, então. Exatamente, voltamos à era do orelhão, né, com o modo de disputa fechado nas nossas obras. Doutora Michele, o tempo está acabando, mas qual destaque também sobre os vetos? Algum comentário? Eu acho que o mais importante é esse que a gente está discutindo agora e que tem a possibilidade, sim, de ser derrubado, porque teve uma pressão muito importante, né, para que fosse feita essa alteração. Muito em decorrência também da utilização do pregão para obras, então tem uma discussão enorme. A lei, ela proíbe, né, o pregão para obras, mas dentro do sistema rede de preço você pode usar para as que sejam padronizadas, então que não exijam ali uma técnica maior, vamos colocar assim, uma complexidade maior. Mas a discussão toda é em relação a essa possibilidade de conluio, quando eu tenho só a possibilidade de utilização no modo fechado. Então você abre, que o Felipe está colocando, uma porta maior para eu ter conluio, cartel ali, quando eu for para licitação em si. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que ter atenção aí para ver como é que vai ficar. Na minha opinião, foi bem feito o veto. Então, ele foi bem... Entendo da mesma forma também, Sérgio. É um veto que me deixou feliz. Doutora Daessi, e sobre os vetos, o que a senhora pode comentar? O que a senhora está acompanhando com mais atenção? Só complementando, né, e aí concordo em relação a essa questão do modo de disputa fechado, inclusive para você poder ali rapidamente descartar, né, propostas ali manifestamente inexequíveis e também privilegiando a questão da transparência e da competitividade. Acho também que andou bem, né, aí ao vetar esse dispositivo, mas vamos acompanhar o que é que vai acontecer no Congresso. Mas o que eu acho relevante comentar também é que tivemos diversos ali dispositivos que foram vetados muito vinculados à questão do direito financeiro. E essa questão do direito financeiro, de utilizar a norma de licitações para modificar regras de direito financeiro, que eu acho que fez bem também vetar, não é um instrumento correto, nem é um instrumento correto utilizar a lei ordinária. Inclusive, se você tiver que fazer alterações, você teria que fazer alterações por lei complementar, que vai ter ali um rito, né, procedimental diferente, mais qualificado para essa aprovação. Então, quando a gente está discutindo regras, por exemplo, no saldo remanescente, de você utilizar restos a pagar não processados para nova licitada, sendo que quando você tem que fazer isso, né, você vai empenhar, você tem que ter a identificação do credor, né, está lá na lei, que você precisa fazer essa identificação do credor, então você não poderia fazer essa alteração. Então, foram vários dispositivos voltados para o direito financeiro que o projeto de lei, né, tentou aí inserir por meio de uma lei ordinária quando se trata de matéria de lei complementar, e eu acho que foram pontos importantes aí a serem vetados. Muito bem, infelizmente estamos chegando ao nosso final. Quero começar agradecendo e partindo para essas considerações finais. Começo com o Dr. Felipe Daleno Algari Alves, pós-doutor em Direito Administrativo. Professor, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, sempre com esse tema tão importante. Sérgio, eu que agradeço o convite, né? Destaco a felicidade de ter uma pessoa ilustre hoje, né, acompanhando nosso programa, que é minha mãe aqui, e deixo, né, um excelente dia para todos os nossos ouvintes e para as nossas colegas. Qual o nome da mãe? Minha mãe é Sandra, veio do interior do Rio Grande do Sul para conhecer a Rádio Justiça. Muito obrigado pela presença, senhora Sandra. Agradeço também Michele Marri, professora, coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da AGU. Obrigado por estar conosco. Agenda lotada para esse ano também, com vários eventos pelo país, falando sobre essa lei ou não? Tá animado, Sérgio. Vários eventos, não só para o público de estado e município, mas vários órgãos públicos, principalmente federal também. Então tá todo mundo aí curioso para saber como é que vai ser essa aplicação com essa vigência plena. E eu agora tenho aberto as palestras dizendo que nós temos um novo mundo. Quem ainda não se atentou para isso está bem atrasado. Que a gente vai ter aí dentro da contratação pública a possibilidade de ter mecanismos e instrumentos que vão fazer com que esse novo mundo apareça e a gente tenha realmente um novo marco regulatório. E gostei muito que Felipe, toda vez que falou da lei, não está falando mais nova lei. Ele já falou lei de licitações, né? Porque agora já não é tão nova assim. Então, sou eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui com você, Sérgio, a participação.
Eu gosto muito desse âmbito de debate porque atrai aí curiosidades, atrai discussões maiores, até para nós mesmos, para a gente implementar de forma mais efetiva aí essa lei que agora está com vigência plena. Essa lei já Obrigada. cai já nesse concurso nacional unificado que o governo anunciou? Provavelmente. Onde tá no céu ainda vai cair. Pois é, já vamos aproveitando para aprender um pouquinho. Exato. Doutora Daécia Jala, chefe da Divisão de Auditoria, Licitações e Contratos da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Sérgio, estar aqui, né? Estar aqui ladeada desses colegas queridos e professores que eu aprendo muito. Sempre digo que quem tem uma trajetória e quem vem antes da gente, a gente precisa prestigiar, né? E acompanhar e dizer que era uma honra poder debater esse assunto e que eu estou muito feliz de participar do programa, de ter essa discussão de uma forma leve, tranquila e numa linguagem que a gente tenta, né, trazer uma linguagem mais simples para que os ouvintes possam compreender, porque às vezes parece tão complexo, né? O mundo jurídico parece tão complexo para quem não está dentro dele. Essa é a nossa missão. E somos todos impactados por essas legislações. Então, queria dizer que é um prazer imenso. Estou muito animada a atuar aí, fiscalização e dando aula e poder compartilhar, dividir esse conhecimento sobre licitações e contratos. Muito obrigado aos nossos convidados e também à mãe do nosso convidado aqui hoje no estúdio da Rádio Justiça. 10h59, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que este debate vai ficar disponível também no YouTube para que você possa compartilhar, assistir outras vezes. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí pauta musical na apresentação de Ariana Fonseca. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.